acho que no ano passado, eu fui atrás para descobrir por que a gente não tinha tantas mulheres nas orquestras e nas composições de música clássica erudita, né? E aí eu fui conversar com o pessoal da EMESP, que também cuida do projeto Guri, aqui de São Paulo. E aí o diretor lá me mostrou um dado, ele fez um levantamento para mim e mostrou assim que no projeto Guri, as matriculados entram mais meninas do que meninos. Só que conforme a carreira vai crescendo, vai evoluindo e finalmente entra para a EMESP, esse número se inverte. E assim, e são muito mais homens garotos do que as mulheres. E eu perguntei pra ele assim, o que podia mostrar, o que isso significava, né? E ele falou assim, que ele não tinha como mostrar assim, dados e tal, mas ele tinha 3 sensações. As meninas acabavam saindo porque, ela precisa sair porque ela vai começar a trabalhar e cuidar dos irmãos. 2, por questões religiosas, como quando você está na EMESP, ali na escola de música, você precisa viajar para se apresentar. Então, por questões da família ser religiosa, elas também não podiam participar. E 3, a gravidez. Isso eu fiquei super espantada, porque acaba influenciando hoje. Nossas orquestras são muito mais homens, muito mais masculinas do que femininas. E isso me deixou um pouco triste. E ele mesmo até falou que estava tentando ver como mudar isso. E não tinha uma solução muito certa. E esse é o episódio que a gente começa, ou é tudo esse mês da semana? É assim que a gente começa. Oi, eu sou a Mariana Rosário, tô acompanhando por Juliane Moretti aqui. A gente tá com um novo episódio do É Tudo Isso Mesmo para falar sobre pressão sobre as meninas. E a gente trouxe 2 experts no assunto, né? A Viviane Duarte já saiu aqui na Vejinha como paulistana nota 10, que é uma sessão muito... Foi uma sessão muito legal. querida, A Viviane é expert em comunicação, jornalista, né? Mas trabalha com marketing e tá à frente de um projeto muito bacana, o Plano de Menina, que tem a intenção de trazer novas perspectivas para as meninas das periferias, com todo tipo de informação, para falar desde autoestima até como se colocar no mercado. E junto da Vivi, a gente está com a Luz aqui, que passou pelo projeto e agora trabalha com ela. Tá fazendo faculdade, se formando em Relações Internacionais. Elenco de peso aqui na mesa. Obrigada, viu, gente, por participar. Obrigada por vir pra cá. Eu queria saber um pouquinho, assim, tomando como exemplo o levantamento ali do Projeto Guri e da EMESP, eu queria saber, Vivi, como é que você enxerga essa situação que eu acho que não deve se repetir em outras áreas também, né, em relação à menina. Como é que você viu esse panorama? O que fez você enxergar essa situação da condição dessas meninas? O cenário Meninas Brasileiras é um cenário bastante comprometido por conta de toda uma estrutura, né, de machismo, do patriarcado, de uma sociedade que exclui especialmente as meninas periféricas. Então, as meninas, elas acabam reproduzindo o mesmo histórico familiar da mãe, da avó. Então, acontece muito casamento infantil, né, que a gente tem números assustadores de casamento infantil no Brasil. E a questão religiosa também interfere muito na autoestima, no comportamento de liderança da menina. Então, todos esses dados, né, tem muitas pesquisas da Unicef, de algumas ONGs internacionais que trouxeram esses dados e colocaram na mesa. Eu venho acompanhando há alguns anos esses dados, porque eu sou uma mulher que hackeou o sistema, né, que eu brinco, e chegou, mas eu fui uma menina periférica, né? Hoje eu moro em outro bairro, tenho meu negócio, mas eu sou de milhão de menina que fica pra trás, né? Então, eu sempre olhei muito esses dados e pensando o que esses dados significam, né? É machismo, é exclusão social? Com o Plano de Menina, quando eu comecei em 2016, a minha ideia é olhar para esses dados e fazer mais do que só a gente falar sobre isso, ir para Brasília atrás de um advocacy de lei, que é o que a maioria das ONGs internacionais fazem, que é muito bom, mas até que isso aconteça, até que uma lei mude, até que uma sociedade culturalmente evolua, o que vai acontecer com as meninas? Elas vão continuar não estando nos palcos, né? Nas orquestras, líderes de empresa, elas vão continuar apartadas? Então, o Plano de Menina, ele vem com esse desejo de
ser ponte de conexão para meninas periféricas, para que elas tenham oportunidades. Então, que a gente trabalha autoestima, liderança, a gente fala soft skills, hard skills, né? Que são essas potências mais, que eu não acho que é soft, são power skills mesmo, que é essa inteligência emocional mesmo, para entender como funciona o sistema e como ela pode, sim, ser pertencente de qualquer espaço, né? Então, por meio de vários, que eu vou contando para vocês, mas várias oficinas, workshops, a gente vai fazendo essa menina abrir, né? Ampliar a visão de mundo dela e chamando a família junto. Então, uma vez por mês, a gente também tem encontros com os pais, com responsáveis, para entenderem que é urgente que a gente olhe para a menina de uma forma possível, que a menina não tenha mais aquele lugar de clausura, de ser a segunda mãe da casa, mas que ela possa dividir tarefa com os irmãos, que ela possa também chegar em casa e deixar o uniforme e brincar na rua, explorar, sabe? Porque é assim que a gente vai conseguir meninas líderes, né? Então, conversando com todo mundo. Então, o plano veio para ir para a linha de frente. Eu acho que o advocacy é importante, mas a gente precisa efetivamente, até que leis mudem, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar só representando a meninas de América Latina na gringa, né? Que é o que muita gente faz, né? Eu gosto muito de olhar para a realidade, sabe? Eu fui uma menina periférica que vi muita ONG internacional entrando dentro da periferia, fotografando a nossa cara e nunca mais voltando e ganhando prêmio internacional. Eu vou lá representar meninas da América Latina pela ONU, vou para Nova York, vou não sei para onde. Tá, e a menina do Capão Redondo? E a da Brasilândia? Onde e tá Espirituba? Vocês estão fazendo o que por elas? Então, o plano de menina veio para isso, para de verdade colocar a mão na ferida e mostrar que dá para fazer, sabe? São quantas formadas até agora, Vivi? 2.000 meninas já impactadas nesses 3 anos, né? São 2.000 meninas impactadas nesses 3 anos. A gente vem agora pro festival, né? Dia 11 de outubro. Que é o Dia Internacional da Menina. A gente tá… nesse Dia Internacional da Menina, a gente vai estar no MASP, que é o maior museu da América Latina. A gente tem mais de 500 meninas formadas aqui em São Paulo. Hoje a gente já está em 10 estados, com uma metodologia muito legal. 300 voluntárias, mulheres de diversas áreas do conhecimento, que toda semana, durante 3 horas, ministram workshops, né? E de vários temas para as meninas. E uma rede aí de muito apoio, né? De faculdades, de cursos de idioma, de empregabilidade também, para que a gente continue ajudando as meninas depois que se formam, como a Luz, né? E muitas outras meninas, elas vão ocupando outros espaços. Então, elas vão para vagas de jovem aprendiz, para cursos de universidade, curso de idioma, técnico, né? A ideia é que elas sigam ir muito mais longe do que eu pude chegar, de outras mulheres periféricas pude chegar até agora. Vivi, qual foi quando você montou o plano? Qual foi a maior dificuldade em entrar nas comunidades? Assim, que mais você enfrentou, que você teve que batalhar ali para explicar o que é o projeto e para mostrar que é do bem ali? Qual foi como que você encarou assim, o desafio? Olha, foi bem… A gente teve uma parceria muito grande da Eliane Dias, que é empresária do Racionais MC. Ela me ajudou muito, ela é muito querida, ela é nossa conselheira no projeto hoje. Legal. E é uma mulher que me puxou para me mostrar como eu poderia me reconectar com a quebrada, né? Fazia muito tempo que eu não era da quebrada mais. E a periferia, ela é um lugar de muita inteligência, muita articulação, de pessoas muito potentes e que estão cansadas de ser usadas, né? Então, como eu falei, as pessoas ficam muito com o pé atrás quando a gente chega. Tá, mas vocês querem o quê das nossas crianças, dos nossos jovens, sabe? É só pra fazer um evento aqui, minimamente chamar uns jornalistas e depois nunca mais aparecer? A gente não quer mais. Porque a periferia aprendeu a se articular. Legal. Né? E a virar um grande polo. A gente vê o Capão Redondo, é um grande polo cultural hoje, né? Então, foi muito uma construção de diálogo, de cumplicidade, da gente mostrar nossa transparência também, de convidar os associados, né, de comunidades para fazerem parte. Então, é uma troca de confiança que a gente foi, com muita paciência, construindo esses espaços, né? E eles percebendo que realmente a gente estava ali para ficar, que a gente não estava só passando de passagem, a gente estava ali para ficar e construir e florescer junto, né? Então, acho que essa confiança de transparência mesmo e de resultado, né? Mostrar resultado, né? E uma dessas meninas impactadas é a Luz, tá aqui na mesa, né? E ela tá aqui prestando atenção e eu acho que faz muito sentido quando a gente traz pra roda falar sobre a realidade das meninas, entender o que se passa na cabeça de alguém que tá começando a vida profissional agora, de alguém que tá começando a ter os próprios sonhos agora, porque a gente baliza o tamanho do sonho por meio da nossa realidade, né?
o que a gente acha que a gente pode chegar. E eu queria entender de você, como é que foi isso? Como chegou o plano de menina na sua vida e como é que impactou as meninas do seu entorno também? Puxa, nossa, Lu, você tá diferente. Nossa, rolou isso? Como é que foi essa jornada tua? Bem, desde pequena, mais nova, meu pai já falava assim, você tem que estudar. Só que eu fui a primeira pessoa a estar entrando na faculdade. Meus pais não terminaram o ensino médio. Então, chegava um ponto na vida que eles já não entendiam mais o que estava acontecendo. Eles até viravam e falavam, nossa, filha, eu queria te entender, mas eu não sei o que está passando, sei lá, no ensino médio. Então, foi algo descobrindo, sendo irmã mais velha, e eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia como. Como que eu chego lá, e já sendo periférica e sendo imigrante. Meus pais são bolivianos, então sempre já teve aquela dúvida, você fala lá português mesmo? Já chegaram falando, não, mas você estudou aqui. Então, vendo menina periférica e sendo imigrante, então já era um mundo diferente. Eu já me via diferente. Então, eu não acreditava que ia conseguir entrar na faculdade. Sempre tinha esse desafio, eu falava, eu quero, pai. Mas como? E aí foi no ensino médio, onde eu conheci o projeto, que chegou na escola. E aquilo de achar que era mais um projeto, que veio e vai ficar 2 meses, tchau. E eu até entrei com esse pé atrás, mas uma amiga me chamou e falou, vem, tá sendo estreia aqui, tá sendo muito legal. E eu fui assim, o evento ia começar 11 horas, 10h30 eu tava saindo de casa. Falei, vamos, né? Despretensiosa. É o famoso auto-boicote também, né? Não vou, imagina, não tem nada a ver comigo. Sim, aí eu fui conhecer as mulheres e, cara, foi incrível a questão de ter entrado uma luz diferente e ser outra hoje em dia. As pessoas, os professores da época, assim, do ensino médio, olham e falam, nossa, Lu, você tá diferente. Você tem uma postura diferente. Legal. Hoje em dia, professor que eu tive no ensino fundamental dá aula pros meus irmãos. E eu, de vez em quando, vou na escola e eles falam, nossa, você era tão tímida, né? Tão quietinha. Não e agora tá aqui todo podcast. E as meninas, até do projeto que eu tenho contato hoje em dia, falam, nossa, Luz, você era tímida? Eu fico, não, gente, eu era muito tímida. E... Me deixa, né? Sim. Eu era assim, eu juro. Eu era assim, eu juro. E hoje poder falar e tá na frente dessas meninas falando, não, vocês conseguem, porque eu consegui. E passar isso pras minhas irmãs. Tenho uma irmã de 15 anos e outra de 10. Então, você mostrar que não é impossível você chegar onde você quer. É só você ir atrás. E meu pai sempre me lembra disso, de que você tem que ser que nem a sua irmã. Ela vai lá e não vai sem medo. Você tem que ir lá, porque eu sempre via projeto, não, vou tentar, vamos ver. E eles vêm hoje, vai que nem a sua irmã, ela conseguiu, olha onde ela tá. E hoje, sexta-feira, tem o festival, o maior museu da América Latina. E pra mim é algo incrível pensar que meus pais eram de uma região muito pobre, da Bolívia, outro país. E hoje tá na capital do Brasil, aqui onde corre o dinheiro, tudo acontece. E poder falar do lado ali da faculdade, onde eu achei que não chegaria também. Então, uma incrível. Conquista gigante pra mim já. E como foi a sua escolha, assim, você tá cursando Relações Internacionais. Isso. E isso teve muito a ver com o projeto? Como é que foi que você definiu ali sua carreira e como o projeto te ajudou a desenhar ali seu plano? Então, era muito de querer fazer a mudança no mundo. Só que eu não sabia como. Que curso que eu faço? Porque aqueles cursos clássicos, pensava direito, né? Fazer uns direitos humanos depois. Fazer um direitinho aqui tranquilo. Só que eu via que não era muito a minha cara, direito. Assim, algo bem fechado ao meu ver. E aí eu falei com as mentoras, que elas sempre estiveram lá pra tudo que você precisasse. Nunca era assim, ó, segunda e quarta eu tô aqui, dos outros dias, quinta e sexta eu sou outra pessoa. Nunca teve essa barreira com contato com ela. Sempre foi, pega o meu número. Eu sei como você pode chegar lá, tenho contatos, você fala com ela, fala com essa aqui, pesquisa isso. Então sempre teve essa proximidade. Foi sempre algo bate-papo entre amigas, que eu tive com as mentoras. E uma delas que tá bem na área do direito era a Milene Ramos, que foi uma das minhas mentoras que eu considero muito, que falou sobre relações internacionais. E hoje em dia, eu queria muito fazer direitos humanos, mas como? Porque atuar dentro do país, mas não ser só mais alguém que chega lá e
muda, assim, até demorar realmente. Então, poder fazer essa diferença, e eu quero muito atuar na área de políticas públicas, que é algo que eu já venho atuando, mas fazer algo dentro da sociedade mesmo, mudar. Então, quantas meninas igual eu, que são filhas de imigrantes, não têm as oportunidades que eu tive? Então, que vão lá e não terminam a faculdade, não terminam o ensino médio, que eu tive uma visão totalmente diferente delas, vejo da minha própria história. Minha mãe engravidou aos 16 anos, minha irmã mais velha engravidou aos 16 anos também. E eu já vou fazer 19, tô na faculdade. E você quebrou esse ciclo, né? Sim, realmente quebrar isso e tá cursando relações internacionais hoje em dia. E saber o que eu quero, já tá fazendo um curso que é bem elitista. Que você vê as pessoas que estudam com você já um outro nível, e você tá podendo estar no mesmo nível e podendo competir com elas pelos mesmos lugares. E você chegar e elas falarem, nossa, você é incrível, com os projetos você participa, o que você faz, e pra mim é algo tão natural. E poder representar isso, quero representar outras meninas e poder mudar a realidade delas como eu mudei a minha. É muito legal essa coisa do exemplo, né? Que você estava falando em relação à sua irmã, porque abre-se uma segunda possibilidade, um caminho. É uma pessoa que caminha na frente, foi você no caso, caminha na frente, e as outras pessoas percebem, nossa, mas ela tá fazendo aquilo que eu achava que tô numa situação semelhante, que não era possível. Foi o que rolou comigo e com a minha irmã. Minha irmã fez faculdade e tudo mais, ela foi a primeira ali do nosso núcleo familiar, mas o modo como ela conduziu as coisas na vida dela foi exatamente o mesmo jeito que eu fiz o meu. Então, assim, a escola que ela entrou, eu tentei entrar. A forma que ela entrou na faculdade, pelo mesmo meio de incentivo ali, eu tentei entrar. Os trabalhos que ela trabalhou em alguns freelas, etc., ela passou pra mim. A coisa de conciliar um estágio com a faculdade, com um trabalho extra pra ter ali uma autonomia, eu fiz igual. Então, essa coisa da mentoria é muito especial, é muito importante, porque é uma clareira, assim, que se abre na frente das pessoas. Mas, assim, eu fui privilegiada, eu acho que as suas irmãs também foram, porque elas tiveram dentro de casa esse exemplo. Mas eu acho que dentro de um âmbito ali que, às vezes, a mãe ou a avó repetem um padrão de vida que não caminha pra isso, fica muito difícil. Acho que aí, quando vem um projeto ali que tem uma pessoa que fala, olha, eu posso ser sua mentora, tem uma história parecida com a sua... Essa e coisa... eu mudei o meu muda curso. De figura, né? Muda o curso. E o que eu queria trazer até pra vocês duas ali é o que são os grandes ai não posso, ai não consigo, ai não dá. Que essas pessoas, que essas meninas têm de amarra na vida delas? Coloca de barreira ali pra não conseguir. Eu brinquei que era auto-boicote, mas o que são essas coisas de ai não, mas ela... É porque a Luz é assim, né? Eu sou... O que vocês percebem? Sim. Bom, tem muito essa questão da cultura de... Obviamente, a gente não tá falando de meritocracia, né? Mas eu, por exemplo, eu e minha irmã, a gente... Quando eu dizia que queria ser jornalista e minha irmã gerente de banco, a gente ouvia os familiares, vizinhos, todos rirem na nossa cara, né? Então, assim, como assim? Gente, pobre não faz faculdade, pobre não sei o quê. E assim, obviamente, os obstáculos são muito grandes, né? Então, para uma criança que não nasce com privilégio, sonhar e realizar planos num país com tanta desigualdade como a gente tem, é muito pesado. Eu tenho 41 anos e quando eu sento com uma amiga para tomar um vinho lá na Vila Leopoldina ou na Vila Olímpia, onde eu moro, e conversar, e ela tem a mesma idade que eu, mas nasceu de um outro lugar, a minha percepção é que eu tenho 150 anos, porque eu já vivi tanta coisa. E ela, assim, sabe, teve experiências tão diferentes, né? Então, é exaustivo. Então, tem muito essa... tanto não é a falta de representatividade que não inspira. Então, você não vê alguém para você se espelhar, né? Então, de repente, mesmo no mundo corporativo, hoje tem mudado muito esse discurso, né? E esse approach com as meninas para trazer diversidade para dentro das empresas. Mas ainda é um viés inconsciente de uma entrevistadora. Muitas vezes, a menina tem toda a autoestima para ocupar aquele espaço, vai para aquela vaga e a entrevistadora pergunta, mas você mora onde? Gente,
como você mora longe, como você vai chegar aqui? E não sei o quê. Então trata aquela menina como uma ET. E a gente tem essas histórias hoje porque as meninas trazem isso pra gente. Ó, fui nessa entrevista e ouvi isso. E a gente ajuda a preparar a menina pra ela ter essa inteligência emocional de não desistir. Não ficar abalada por causa disso, Exatamente. Então, é a falta de representatividade e de acolhimento da sociedade mesmo, né? De oportunidade. Então, tudo isso faz a menina desistir. A nossa ideia é exatamente ter meninas como a Luz, que quebrem esse ciclo, que reproduzam novas histórias e que puxem outras meninas. Então, assim como a Luz, a gente tem a Júlia, a gente tem a Tabata, tem diversas outras meninas, centenas de meninas já empregadas em grandes empresas, puxando outras amigas, mesmo que não são do projeto, mas estão inspirando. Olha, ela conseguiu, eu vou focar, eu não vou ter relacionamento tóxico, elas aprendem isso dentro do projeto. Então, o que você quer? Faz uma lista de negociável e inegociável. Coisas que você admite que as pessoas façam com você e que você não vai admitir. Então, isso livra muitas meninas de relacionamento abusivo, com namorados, com namoradas, de saírem até da linha, né, do com plano. Mãe, né? O pai, mãe, não, pai, você não pode fazer amigos, isso. né? Muita relação abusiva em amizade com as meninas, de colocar pra baixo em relação à estética, cabelo, a ser quem elas querem ser de verdade. Então, quando elas chegam na comunidade falando, putz, fui num projeto e entendi que eu posso sim, eu quero participar porque eu quero ser, sei lá, jornalista. Aí tem um ciclo de amigas que ainda não acreditam naquilo e colocam ela pra baixo. Elas aprendem como elas vão fazer pra sair daquela relação abusiva, ou puxa as meninas pra junto, ou tô indo embora sozinha. Se não soma, então eu sumo, porque eu quero fazer o meu plano dar certo, né? Mas é muito importante isso, da gente ir construindo essa representatividade que até então a gente não tinha. É muito recente, né? Você vê representatividade, diversidade nos espaços, né? Você teve experiência ali próximo com grandes empresas, né, no mercado. E eu queria saber, assim, e você começou, acho que, vendo um plano para mulheres ali. Eu queria entender um pouco como é que você via o papel da mulher nesses espaços. Que era, assim, antes? O que vinha a ser? O que elas faziam? Eu me formei em jornalismo e depois comecei a atuar na área de marketing. E aí eu comecei a construir carreira em empresas globais. E comecei a ter esse olhar de, putz, eu acho que não é aqui, porque já era gerente de marca de uma grande empresa e não via diversidade, não via lugar de fala para as executivas. Eu sempre era uma das únicas executivas para estar num board, para trocar uma ideia, para colocar uma ideia na mesa. E era sempre muito tolhida, então sempre muito interrompida. Isso 2007, 2008. Então eu resolvi começar a estudar essas questões de gênero dentro do mercado de trabalho. Comecei a entender um monte de coisa que estava acontecendo lá fora e que aqui ainda não era, ninguém falava. E comecei a me posicionar. E isso gerou um ruído muito grande para minha carreira. Porque é o momento que uma mulher que é executiva, que tem uma caneta na mão para decidir, e percebe que mesmo com a caneta ela tem que depender de um homem branco, hétero, para dar o aval, né? E ela quer dialogar, né? Nem discutir, ela quer dialogar. Olha, mas eu também quero ser respeitada porque eu sou uma gestora. E isso não acontece. Para mim foi muito, uma conta não fechava. Então eu abri minha empresa, saí do mundo corporativo, abri o Plano Feminino, que era uma consultoria, ainda, né, com foco em raça, gênero e diversidade, para tratar a construção da imagem da mulher, né, e de diversidade como um todo, na narrativa da propaganda, e desconstruir essa questão de gênero, né. Eu mesma assinava campanhas milionárias onde a mulher só servia para servir. Então, era uma linha de farinhas e óleos que eu gerenciava, Brasil, e a mulher podia estar em todo lugar, mas servindo. Então, assim, na cozinha, servindo bolo, não sei aonde, fazendo uma receita. Por que o homem não podia estar naquela narrativa? Era impossível há 10 anos, né? 9 anos que eu tenho o Plano Feminino, né? Então, o Plano Feminino já veio dessa questão. Eu queria provocar a publicidade a repensar as narrativas da propaganda e o mundo corporativo para dar mais voz para as mulheres. Então, comecei a fazer uma série de movimentos. Os primeiros 2 anos foi bastante difícil, mas depois a gente conseguiu ter uma entrada em grandes marcas, assim, para ter case, né? E mostrar que eu não estava maluca, né? Porque eu ouvia muito isso. Nossa, publicidade precisa de licença poética, você tá louca. Mas não, né, gente? Não tem licença poética pra machismo, pra racismo, pra nada disso, né? Eu vi a própria propaganda de cerveja hoje, Sim, muito mudou diferente muito. A gente de atendeu 10 anos muitas atrás. marcas.
Então, Heineken foi a primeira marca que a gente atendeu e que foi um grande case pra gente, porque foi uma marca que comprou a ideia de falar, não quero objetificar a mulher na propaganda. E porque era só o homem poderoso, James Bond. Exatamente. Pra conquistar a menina. Né? Hoje é diferente. E aí, hoje é diferente. Então, tem outras... Então, a gente conseguiu ir mudando, mas em 2016 eu percebi muito a questão de como a gente adota, né? E as marcas fazem isso muito bem, né? É bom que aconteça essa narrativa nova de inclusão, mas como as marcas também adotam essa narrativa e acaba que a gente vende uma campanha na rua, mas muitas vezes para dentro da empresa ainda falta tanta coisa, né? Para ter diversidade, para ter voz mesmo para as mulheres. E aí eu comecei a sentir, assim, que o plano feminino não era tanto o propósito que eu queria. Por isso que o Plano de Menina surgiu, sabe? Que é um instituto que tem essa... Acho que eu tenho mais autonomia. Porque ali a gente vê a transformação real. A propaganda, ela vai, ela inspira, ela fica na mente das pessoas. Mas muitas vezes você ajudou a marca a ganhar mais grana. E ela não tá contratando a diversidade. Ela tá só, de alguma forma... E hoje, ainda infelizmente, 60% das marcas ainda usam muito discurso. E pra dentro não tem nada de efetivo, né? Mas o Plano de Menina, ele já traz essa transformação que é real, que é genuína, né? Que é realmente esse impacto de vidas que a gente quer fazer. Que, obviamente, a marca tem tantas coisas, tantas frentes para trabalhar, né? No capitalismo, que não adianta a gente querer que uma marca mude o mundo, né? Só mudando a narrativa já tá bom, né? Mas acho que o Plano feminino... Muda seus produtos tá aí bom, que a gente tá não tranquilo. desanima não, continuem, tá? Eu vou provocar um pouco aqui, mas assim, porque quando a gente vê mulheres em cargos de liderança, ou quando a gente viu mulheres em cargos de liderança, vamos pensar no cinema. É a megera, ela é uma monstrenga, é o diabo veste a Prada. Ela é infeliz no casamento. Ou é aquela coisa de, olha, ferrada, ou, mas você é mulher, você não pode ser assim. Como é que é essa coisa de, assim, você tá formando líderes? O Plano de Menina se propõe a formar líderes e tem líderes já dentro, né? A Luz trabalhando com você. Como é que é isso? Como é que funciona essa dualidade? As meninas demonstram esse, mas eu não quero, por exemplo, me masculinizar para ter uma postura mais respeitada. Ou então, não, mas eu sinto que eu tenho que falar de uma forma mais... Como é que é essa coisa da postura? Olha só, você quer ser uma CEO, então vamos conversar sobre como é a forma que você vai conversar com as pessoas, ou enfim. Como é que funciona isso para vocês? Tem as oficinas de dinâmica, de oratória, de postura, de inteligência emocional, né? E de negociação. Então, elas têm também oficina de negociação, não se deixar interromper. E tudo isso é uma construção e desconstrução também. Porque quando a gente fala de liderança, parece que é aquela força masculina daquela coisa meio que agressiva, né? E se for, tudo bem também. Eu acho que a gente respeita muito a identidade das meninas e a gente fala isso. Você pode... tanto ser mais meiga e ser a líder, né, com força, com eficácia, quanto ser uma menina mais agressiva, porque é esse teu jeito mais explosivo, mas também trazendo empatia, tentando equilibrar. Então, a gente trabalha muito essa questão de identidade com elas, mas sempre naquela perspectiva de não estereotipar. Por quê? Porque a liderança, ela vem sempre construída com uma imagem de um homem branco, hétero. A gente sempre tá naquela imagem, né? Você vai fechar o olho, pensa num diretor de uma grande companhia bem-sucedido, fecha o olho, você pensa num homem branco, cabelo grisalho, né? E quando entra uma mulher com um rosto mais jovem, com uma voz mais fina, né? Que não aparenta, de repente, a idade que ela tem. Algumas vezes eu mesma tive dificuldade de me colocar na mesa de reunião, né? De falar, de ser a líder que eu queria ser. Porque só a minha voz, o meu jeito, né, de chegar... já, de alguma forma, provocava um ruído que, não é ela. A gente tá esperando que horas vai chegar a Viviane. Não, a Viviane sou eu. É você? Ai, que fofa. Vamos começar. Eu não sou fofa. A minha voz é fina, mas eu não sou fofa. A minha voz é um pouco mais... agora não é tão infantil, porque eu fui dando umas impostadas nela. Mas a gente vai construindo com as meninas. Impostação de voz... o jeito que elas podem construir a imagem delas para hackear esse sistema na cabeça das pessoas do que é, né,
ser uma líder. E tem funcionado muito. Eu acho que muito prova disso são as meninas que já estão trabalhando nessas empresas, nessas grandes empresas, que trazem pra gente essas experiências que elas têm, de conseguir falar, colocar a voz delas como estagiárias, como jovem aprendiz. E a gente tem esse retorno também da diretoria das empresas. O quanto elas hoje são chamadas para participar de reuniões de brainstorm, para dar opinião sobre uma ideia criativa, né? Ou um produto que vai sair. Isso é muito legal, porque elas estão conseguindo se colocar na cena e acreditar em quem elas são. Acho que tem tudo muito a ver com autoestima, que pra gente ainda, mulher, é um tabu, né? Você falar que você se ama, que você gosta do teu corpo do jeito que é, né? Que você tá ótima, porque a gente vai ser criticada, até por mulheres, né? Quando você fala que, se alguém te pergunta, nossa, o que você não gosta em você? Ai, nada, eu me amo, me amo inteira. Aí alguém vai te olhar e vai falar, nossa, tá se achando. A gente é ensinada a se odiar, né? Ou a gente é ensinada a se odiar e ser aquela humilde que fala que não gosto de nada, eu sou horrível, não sei o quê. Ou o tempo inteiro a gente tem esses padrões estéticos na cabeça da gente, mostrando que a gente tem que, né, emagrecer, não sei o quê, afinar isso, engordar aquilo. Então, a autoestima, ela é o principal pilar de uma grande líder. E hoje a gente dá media training, né, no plano feminino para grandes executivas e para as meninas no plano de menina. A gente vê as mesmas demandas. Por incrível que pareça, uma CEO de uma multinacional tem dificuldade em ser porta-voz pra mídia, porque ela não tem autoestima suficiente, porque o tempo inteiro ela foi boicotada. Foi podada. Tipo, tá se achando, fala demais, não sabe falar, não tem objetividade. E a gente chega para a media training para essa CEO, ela tá uma mulher incrível, com um monte de prêmio e super fragilizada, porque a imagem para ela, a força dela não é tudo aquilo, sabe? Então, que tem muito a ver com a síndrome da impostora, tudo isso que a gente vive no mundo corporativo. Então, a nossa ideia é usar todos esses recursos que a gente vê que as mulheres que são mais maduras, da geração X, sofreram e têm passado, a gente usa isso como um contraponto no plano de menina, para que as meninas sejam líderes do futuro, que elas cheguem chegando com uma autoestima, sabe? De assim, não tem autossabotagem, não tem boicote que vai fazer elas não ocuparem o lugar que é delas por direito, sabe? Então, essa construção de liderança é muito importante, partindo da autoestima e dela acreditar em quem ela é, né? E conseguir hackear esses códigos todos, né? Que vão colocando pra gente, né? Eu quero saber da Luz, qual é a rotina de autoestima dela. Que a gente fala que tem rotina de cuidado do skincare, né? Eu quero saber qual é a rotina de autoestima da Luz. Então, tem o teste do espelho, que a gente faz durante as mentorias, que é muito de você olhar no espelho e não falar o que você não gosta, mas falar o que você gosta em você. E o primeiro teste eu fiquei, gente, o que eu faço com esse espelho? Socorro. E você tem que ir pro meio do círculo e falar, realmente, né? Ficar no cantinho e falar, falei isso, pronto. Você falar na frente de todo mundo isso. E hoje em dia eu acordo, coloco a música que eu gosto e vou pra frente do espelho. Tô escovando dente, mas com a música que eu gosto, falando, poxa, tô linda hoje. Ou quando você não tá se sentindo bem, você coloca e se sente confortável com, sei lá, uma determinada peça de roupa que te deixa mais segura. E vejo muito isso até dentro da faculdade. De apresentar trabalho, não ter estudado direito aquele tema, mas só a questão de você falar de um jeito ou tá segura, muda tudo. Porque teve um trabalho que eu não tinha estudado direito, não estava entendendo o tema, mas as falas estavam ali. E depois do trabalho, o professor parabenizou. Nossa, você fala muito bem. Deu pra ver que você sabia do que você estava falando. Além da put crazy, né? E era pra falar sobre o sistema democrático. Falar sobre o sistema político de Cuba. Nossa. É uma coisa tão confusa. E eu fiquei, eu não entendi ainda o que é Cuba aqui. Mas o professor elogiou de um jeito, porque ele... professor na faculdade não lembra seu nome. Então, se ele lembrar, é porque você tá indo bem. Mas você tava indo muito bem. Não, Luz, deu pra entender que você sabia do que você tava falando. E até falando do plano hoje, assim... ter passado pela Vivi, pelas mentoras. Não, fala desse jeito, porque... eu sempre falei... já é pequena. Já sou baixinha. E as pessoas já olham assim... gente, ela fala assim, já é tímida... A Luz falava pra dentro, assim. Então, a gente fez muita aula de fono com ela nas workshops. Sim. E hoje, meu pai até fala... filha, por que você tá falando desse jeito? Eu, como assim, pai? Você tá falando toda se abrindo, assim... você não parece você.
Aí, não, pai, eu falo assim no dia a dia. E até hoje já é difícil pra eles se acostumarem. Assim, nossa, você mudou muito. Só o rostinho que não mudou. E tá em contato hoje com grandes líderes de outras empresas. E trocar e-mail, assim, Érica, que me chama de Érica pelo e-mail, então... Que é Luz Érica, então coloco o Érica, assim. E aí chegam no espaço, cadê a Érica, gente? E aí eu acho que deve imaginar uma moça alta, assim. Eu chego, não, sou eu. Aí elas, você é Érica? Eu falei, sim, tenho 19 anos, prazer. E aí vê, assim... Eu mesma olho para as pessoas assim, imaginaria uma moça baixinha e falar, nossa, é ela? É essa pessoa que tá conversando comigo? E ver assim, dá pra ver a surpresa no olhar, ver, nossa, essa menina jovem que tá conversando sobre tudo isso. E ver o quanto isso tem mudado dentro da autoestima, que foi muito importante. Você acha, é só você se olhar no espelho e se achar bonita. Ok. Mas não é só isso, é questão de autoestima ser o primeiro passo para você conseguir se colocar dentro de um espaço. De você chegar e não ficar escondida em um canto, das pessoas perceberem quem você é. Não verem só, aquela menina quietinha ali no canto, fala com ela. Era sempre aquela ali que tá conversando. Hoje em dia eu chego na roda, converso, falo sobre tudo. E, nossa, como você fala bem, você sabe sobre esse assunto, né? Gente... Eu tô aqui só... Tô falando que eu sei agora, para as pessoas perceberem. Ela é muito estudiosa, a Luz. Pesquisa muito, é muito estudiosa. Participa com a gente, já foi pra Brasília, vai de novo. Faz um trabalho de advocacy com o nosso time muito importante. Ela traz muita referência. Então, ela também é uma menina muito estudiosa. Que busca muito também por informação. Sim, tem aquele treino de ler notícia. De não só ficar... e ler notícia. Ícone! Então, Facebook não é mais uma rede social pra mim pra ler, sei lá, como que tá a sua amiga. É ver notícias e seguir portais que soltam notícias reais. Gente, é verdade, porque eu stalkeei a Luz antes dela vir e tem várias. Ela só compartilha matéria, tudo. Reportagens. Sim, que eu acho muito interessante saber. E realmente tive mentoria no plano sobre isso. Sobre você, o que você quer ver no seu feed. E hoje, o que eu quero ver no meu feed no Facebook é notícia. E então, poder estar lendo notícia, assim, o tempo que eu levo de casa até o trabalho é o tempo que eu vou lendo notícia. Aí eu chego, discuto sobre isso, as pessoas, nossa, mas com que tempo você faz isso, gente? Tempo arruma, né? Tempo arruma, eu adoro. Hoje em dia é algo que eu faço por hobby, assim, ler notícias, saber o que tá acontecendo. Você me emocionou. Não dá pra ver mão no podcast, mas eu tô aplaudindo. Porque é muito importante se localizar no mundo, né? Sim. O jornalista defender a notícia é muito importante. Quando a gente, o que tem na sua linha do tempo, esse workshop, quando a gente chega com as meninas, o algoritmo das mídias sociais, todos estão trazendo pra elas o que elas curtem, né? Então elas estão ali naquela bolha de sexo, brigas de comunidade, bailes e tragédias. Então, a gente ajuda elas a mudarem o algoritmo, parando de seguir muitas coisas e começando a seguir as paixões delas. E muda a conversa delas, muda o olhar delas do mundo, sabe? Sobre o mundo. Então, o quanto elas começaram também a ficar mais potentes usando essas ferramentas a favor delas, né? Essas mídias sociais para furar a bolha da comunidade, assim. Tem meninas que viajam, fazem viagens via Google View, sabe? Então, tipo, tem tanta coisa legal, importante que dá pra fazer na internet, mas sem curadoria, às vezes elas ficam perdidas numa bolha que, né, não tem acesso. Então, isso que a Luz falou é muito importante. Muitas meninas fazem isso e mudaram muito a visão de mundo, buscando informação, buscando, sabe, as paixões delas e saindo daquele algoritmo meio pesado mesmo, né? Eu tô apaixonada, acabou pra mim. Eu não tenho mais força pra Eu nunca tinha pensado nisso, de você você fica nas brigas, na picuinha de escola e se acaba realmente isso se fechando. Que aparece no feed. E é o vício, é aquele ciclo que vai se perpetuando, né? Você lê uma notícia, que é uma notícia de desgraça de um baile que aconteceu tal, o algoritmo já te sobe mais 10 notícias iguais. E ali vai, né? Então, essas aulas que elas têm é para limpar e ajudar o algoritmo, o robozinho, trabalhar a favor do futuro delas também, para elas não ficarem ali só imersas em notícias que não, né, fake news, notícias que não vão acrescentar em nada. É que acabou o tempo.
A Mari tá falando assim, agora vai você falar que o tempo acabou. Mas antes a gente tem Obrigada. Não, a gente que agradece muito. A gente tem aqui o nosso quadro, que é o É Tudo Isso Sim. Que é quando a gente indica de tudo, de filme, passeios, até livros, para poder, que tem ali um pouco a ver com o assunto, pra gente poder acompanhar, para as pessoas que se interessam, buscarem até mais conhecimento. Você começa com a sua indicação? Começo, na verdade, eu trouxe um documentário e fiquei com vontade de falar de uma reportagem que eu fiz na Vejinha também, porque hoje eu tô o quê? Bairrista. Mas vou falar primeiro do documentário, que não tem tanto a ver com o que a gente conversou, mas tem a ver com a formação da gente como ser humano, no geral, meninos e meninas, etc., que é O Começo da Vida, que é um documentário que mostra os primeiros 1000 dias de diversos nenéns, pais, né? Como pais lidam com os primeiros 1000 dias de diversos nenéns, bebês, ao redor do mundo. E tem, assim, da Gisele Bündchen até uma pessoa que mora em Palafita. Não lembro se era Palafita, acho que era Palafita mesmo. E a grande reflexão é, o meio que você vive, ali no caso os primeiros 1000 dias da sua vida, é um padrão que você pode repetir para sempre. Então a importância do entorno ali é muito emocionante e traz um olhar da importância da influência familiar, da influência nuclear e basal ali. Acho que volta aquilo que a gente falou de ter grandes influências no entorno. Nesse caso tem a ver com saúde, bem-estar, mas é um lindo documentário sobre como o que a gente vive hoje tem um grande impacto no que a gente viveu como quando éramos nenenzinhos. É lindo, lindo. Acho que tem na Netflix. Não sei se já saiu, mas eu sei que tem na... Qual que é o nome de novo? O Começo da Vida. É da Stella Renner. Ela fez um que chama Muito Além do Peso também, que é excelente. Bons documentários. E a segunda coisa, que é o setor bairro, que é uma capa que a gente fez em junho do ano passado na Vejinha sobre o Grajaú. A gente não, você fez. A gente Vejinha. A gente Vejinha. O mérito é todo seu. Eu passei ali um mês e tanto no Grajaú, visitando, conhecendo iniciativas culturais ali. E é incrível a força, a inteligência que eles têm para patrocinar os próprios sonhos. Então, eu tenho um grupo de rap e eu vou chamar 3 outros grupos e vou fazer uma rinha para 8.000 pessoas. Ou então eu vou criar um coletivo de vídeo, porque eu amo videoclipe, mas eu vou gravar clipe do meu vizinho. E vai ficar incrível. Então são, acho que 8 casos de grandes empreendedores da periferia que fazem um trabalho fino. Tá lá no site da Vejinha, só pesquisar Grajaú VGSP, tá o conteúdo completo. É isso. O meu, eu tenho uma série que eu fiquei... estreou na Netflix também esses últimos tempos. E eu assisti assim numa sentada só, que chama Inacreditável. Que é o caso, baseado em fatos reais, de uma história de uma menina que ela foi estuprada lá nos Estados Unidos em 2008. Ela tinha 17 anos. E... Bem, em 24 horas no documentário, ela foi interrogada por 4 policiais e inspetores e detetives homens. E eu lembro de uma cena assim dela super nervosa e os caras de pé, assim, em cima dela, e ela miudinha ali, toda tímida não, toda nervosa, repetindo o que aconteceu. E claro que no momento a cabeça dela ferra ali e ela acaba se confundindo. E eles acabam processando ela, falando que ela mentiu, que ela deu... O município processa ela. E ela era uma menina assim, já tinha passado por diversas casas adotivas, de lares adotivos. Ela estava tentando morar sozinha ali, tinha acabado de conquistar essa independência ali com o trabalho. E ela perdeu tudo. Ela perdeu o que ela tinha de privilégio, da casa que ela tinha conquistado. Ela perdeu o emprego, ela não conseguia... Ela perdeu todos os amigos, porque a partir do momento que ela é processada e falam que ela mentiu sobre um caso tão sério, todo mundo fala, como é que você mentiu? Foi assim, bem, bem ruim, até que alguns anos depois, duas detetives de outros estados acabam conciliando ali, acabam interferindo não, mas acabam cruzando algumas investigações e acham ela no meio ali das vítimas. É bem triste, mas mostra ali bem a realidade. Eu fiquei espantada quando, tipo, o fato de, em 24 horas, tipo,
ela não ia conhecer, ela não é ninguém, nenhuma mulher conversa com ela. São 4 homens interrogando ela. E isso eu achei fiquei bem… Pesado. Foi bem pesado, foi bem pesado. Tem na Netflix. Tem na Netflix. Como é o nome, Ju? Chama Inacreditável, Unbelievable. Unbelievable. Tá bem chato. Tem algum… Olha, eu tenho o nosso mini doc do plano de menina, que é o Me Dá Uma Licença. Tá no YouTube, a gente vai lançar oficialmente agora no festival, no MASP, dia 11 de outubro. Boa. Então, o Me Dá Uma Licença, ele é um mini doc feito pelas meninas das quebradas aqui de São Paulo. Pirituba, Capão Redondo, Grajaú, né, Boimirim, Campo Limpo. E que fala sobre as questões de uma menina periférica que entende o potencial dela, o poder dela de ocupar os espaços, que entende que ela sim pode ser protagonista da história dela, e quando ela vai ocupar esses espaços, como grandes exposições gratuitas na Avenida Paulista, se depara com pessoas que não estão acostumadas a vê-las ali. E então tudo começa com a história de uma das meninas, que é a Vanessa Rocha, que foi uma das primeiras meninas que se formaram com a gente, que decidiu um dia aí juntar as meninas e ir por conta até uma exposição gratuita na Paulista, e ouviu de uma senhora o que estava acontecendo ali, né? E aí ela falou, eu acho que uma exposição gratuita, não, porque vocês estão aqui. Então, o Me Dá Uma Licença é muito esse grito das meninas, me dá uma licença, sabe? Vai mais um pouquinho pra lá, dá pra todo mundo. Cabe todo mundo. Sabe? Me dá uma licença, curte aí e aprende a lidar com a diversidade, né? Aprende a furar sua bolha de privilégio, né? Porque é só assim que a sociedade vai melhorar como um todo, né? Então, é muito lindo esse mini doc e vale a pena. Então, Me Dá Uma Licença no YouTube. E também quero recomendar um livro, especialmente para as mulheres, é o Clube da Luta Feminista. Esse livro é incrível, é um livro que fala muito sobre… É de uma jornalista do New York Times, cara, esqueci o nome dela aqui, mas ela é maravilhosa, divertida, e ela traz muito do que a gente falou aqui sobre… intimidação no mundo corporativo, como hackear o sistema com códigos e né, se mostrar presente nos lugares. Então tem muitas dicas legais lá e vale muito a pena, é muito divertido, ao mesmo tempo triste, né? Mas te traz também traz muita inspiração pra gente poder continuar resistindo e ocupando os espaços. Tem alguma coisa que você leu, assim, que você viu, que te inspirou? Que me inspirou é algo de você parar de focar, de querer repetir as mesmas ações. Que eu vejo muito isso dentro da política, de que a política é assim e é quadrada e vai funcionar assim em todos os lugares. Então, algo que eu indico para todo mundo realmente é… leia o que está acontecendo na China. Porque não é algo que está acontecendo aqui, é algo totalmente diferente. Como eles chegaram onde eles chegaram e não seguindo os padrões iguais. E uma visita que eu fiz ultimamente, que eu achei incrível, foi no Museu do Futebol, da mostra sobre as mulheres dentro do esporte. Que apesar de estar falando muito sobre mulheres e meninas, tem coisa lá que eu não sabia ainda. Que eu fui ler assim, gente, mas isso aconteceu mesmo, é desse jeito. E até sobre o uniforme delas, de como era, que era de homens, assim, homens que usaram e passaram, ó, usa esse aqui, se servir é esse. Então, falar sobre o uniforme mesmo, coisa que a gente não sabia, de que foi mudado esse ano. Do uniforme que foi feito para as mulheres só esse ano. Caraca, 2019, né? Demorou um pouco demais, né? Sim, então ver que isso era agora, gente. 2019 e uniforme para uma mulher dentro do esporte só saiu agora. Como assim? E eu não achava isso. Para mim já fazia muito tempo desde e ver a diferença. Então, visitem. Tá muito incrível a exposição. Vá. Oh, vale a pena. Isso, boa dica. Boa dica. Museu do Futebol faz tempo que eu não vou. Eu também não. Eu tava lembrando disso. Falei assim, nossa, faz tempão. Faz uns 3 anos que eu não vou no Museu do Futebol. Boa. É isso, temos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Disponibilidade. É um papo delicioso. Adoramos. Incrível. Obrigada, viu? Até a próxima quinta, então. Quarta, filho. Quarta. Tô com fome. Tá vendo? Por isso que é bom ter rede de apoio, gente. Valeu, gente. Até mais.